Talvez neste exato momento você esteja sentindo um aperto no peito que só uma mãe conhece. Aquele filho que um dia rezava ao seu lado, que beijava os pés do crucifixo antes de dormir, que te perguntava sobre os anjos. Hoje zomba da fé, evita conversas sobre Deus e parece ter construído um muro invisível entre ele e o céu. Você olha para ele e vê um estranho onde antes havia um coração puro. É possível que Santa Teresa de Ávila, a grande mística do século XVI, tenha passado pela mesma angústia que você sente agora e que ela tenha descoberto não apenas como suportar essa dor, mas como transformá-la na arma espiritual mais poderosa que existe, a intercessão materna que move montanhas e abre corações de pedra. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Você conhece essa sensação, não é mesmo? É como se uma parte de você tivesse se perdido junto com ele. Cada domingo na missa você olha para o lugar vazio ao seu lado e sente um vazio que parece ecoar em toda a igreja. Talvez você se pergunte onde foi que errou, que palavra você deveria ter dito diferente, que exemplo você não soube dar. Santa Teresa de Ávila conhecia essa angústia maternal porque ela mesma a viveu de formas diferentes. Viu irmãos espirituais se afastarem do caminho. Presenciou almas que ela amava escolherem o mundo ao invés de Deus e aprendeu que a dor de quem ama uma alma perdida é uma das cruzes mais pesadas que existem. Mas Teresa descobriu algo que pode mudar completamente a forma como você está encarando essa situação. Ela compreendeu que a angústia de uma mãe por um filho afastado de Deus não é apenas sofrimento, é matéria-prima para o milagre. El corazón que llora por outro corazón tiene um poder que los cielos no pueden ignorar, escreveu ela em uma de suas cartas às Carmelitas. Isso significa que sua dor, quando oferecida com fé, se torna uma oração viva, um clamor constante que ressoa no trono de Deus, mesmo quando você não está de joelhos. Sua angústia não é sinal de fracasso maternal, é evidência de que o amor verdadeiro nunca desiste. Talvez você esteja se perguntando: mas como posso ter certeza de que Deus está ouvindo? Como sei que minha dor tem algum sentido? Santa Teresa responderia que as mães que sofrem por filhos perdidos carregam no coração uma semelhança especial com Maria ao pé da cruz. Você não está sozinha nessa vigília dolorosa. Existe uma comunhão invisível de mães que oram, que choram, que não desistem. E Teresa ensinou que quando uma mãe se une a essa corrente de amor materno oferecido a Deus, ela não está apenas rezando, está participando da própria paixão redentora de Cristo, que também foi filho e também causou lágrimas em sua mãe. O primeiro passo não é tentar convencer seu filho com argumentos, não é forçar conversas sobre fé, não é insistir para que ele volte à igreja. O primeiro passo, segundo Santa Teresa, é transformar sua dor em adoração. Aceitar que você não pode mudar o coração dele, mas que Deus pode. Aceitar que você fez o que pôde com o amor que tinha e que agora é hora de deixar o Espírito Santo trabalhar de formas que você não consegue ver nem controlar. Quando entregamos lo que mais amamos, is quando mais amamos, dizia ela. E é exatamente isso que você precisa aprender. Entregar não significa desistir. Significa confiar que o amor de Deus por seu filho é ainda maior que o seu. Existe um tipo de silêncio que só as mães conhecem. É aquele silêncio que se instala quando você percebe que não consegue mais alcançar o coração do seu filho com palavras. Talvez você já tenha tentado conversas, tentado argumentos, tentado até mesmo brigas na esperança de despertar nele alguma centelha da fé que um dia teve. Mas ele se fechou. Criou uma barreira invisível e agora cada tentativa de falar sobre Deus parece empurrá-lo ainda mais para longe. Santa Teresa de Ávila enfrentou esse mesmo tipo de silêncio com almas que ela queria salvar, e foi nesse silêncio aparentemente estéril que ela descobriu a oração mais poderosa que existe, a oração sem palavras, a oração do coração partido que se oferece inteiro a Deus. Teresa ensinava que existe uma diferença profunda entre o silêncio da desistência e o silêncio da entrega confiante. Quando você para de insistir, quando para de tentar convencer, quando aceita que suas palavras já não têm poder sobre ele, você não está se rendendo ao fracasso. Você está se preparando para que Deus entre em ação de uma forma que vai além da sua compreensão. Hay veces que el alma debe calar para que Deus pueda hablar, escreveu ela.
E isso se aplica perfeitamente à situação que você está vivendo. Seu filho precisa ouvir a voz de Deus, não a sua. Ele precisa sentir o toque do Espírito Santo, não a sua pressão maternal. E para que isso aconteça, você precisa criar um espaço de silêncio amoroso ao redor dele. Mas esse silêncio não é passivo, não é frieza, não é indiferença. É o silêncio ativo de quem ora em segredo, de quem intercede nos bastidores, de quem luta no plano espiritual, enquanto no plano físico parece que nada está acontecendo. Santa Teresa comparava esse tipo de oração à chuva fina que cai imperceptivelmente, mas que, com o tempo, consegue penetrar na terra mais dura e fazer brotar vida onde parecia impossível. Sua oração silenciosa por seu filho é como essa chuva. Ele talvez nem perceba que está sendo regado pela sua intercessão, mas algo dentro dele está sendo amolecido, preparado, cultivado para um dia receber novamente a semente da fé. Você já notou como, às vezes, quando paramos de falar sobre algo que nos preocupa, começamos a perceber sinais que antes não víamos? Santa Teresa chamava isso de los ojos del silêncio, a capacidade de enxergar com o coração quando a mente para de calcular e de tentar controlar. Talvez seja a hora de você experimentar esse olhar diferente sobre seu filho. Ao invés de ver apenas a rebeldia, a frieza, o afastamento, comece a ver a alma ferida que se esconde por trás da aparente indiferença. Comece a ver não o que ele está fazendo de errado, mas o que Deus está preparando de certo na vida dele através dessa travessia difícil. E, principalmente, comece a confiar que o amor que você plantou no coração dele não morreu, está apenas adormecido, esperando o toque de Deus para despertar. Agora, você vai descobrir a primeira das 3 armas espirituais que Santa Teresa utilizava quando precisava interceder por almas que pareciam perdidas para sempre. Esta primeira estratégia é tão simples que pode parecer ingênua, mas é tão poderosa que os santos a praticaram durante séculos com resultados extraordinários. Teresa ensinava que existe um momento durante a Santa Missa em que o céu se abre completamente, em que todos os anjos se prostram, em que o próprio tempo se detém diante da presença real de Jesus Cristo. O momento da elevação da hóstia consagrada, e é exatamente nesse instante de máxima abertura celestial que você deve pronunciar mentalmente, com toda a fé que conseguir reunir, o nome do seu filho. Por que o nome tem tanto poder? Santa Teresa explicava que quando Deus criou cada pessoa, Ele não apenas lhe deu um nome, Ele selou esse nome no coração divino para toda a eternidade. Pronunciar o nome de alguém diante de Jesus Eucarístico é como apresentar ao próprio Deus a identidade completa daquela pessoa que você ama. Não é apenas falar sobre seu filho, é colocá-lo com nome, sobrenome, história e futuro, diretamente nas mãos traspassadas de Cristo. Quando decimos un nombre con amor delante del Santíssimo, es como si lleváramos a esa persona en brazos hasta el mismo trono de Dios, escrevia Teresa. E isso acontece de forma ainda mais profunda durante a elevação, quando Cristo se torna presente de forma total e completa. A prática é simples, mas deve ser feita com fé absoluta. No próximo domingo, quando você estiver na missa, prepare seu coração durante toda a liturgia para aquele momento sagrado. Quando o padre elevar a hóstia, quando aquele silêncio reverente tomar conta da igreja, quando você sentir que o céu tocou a terra, pronuncie mentalmente: Senhor, este é meu filho. Diga o nome dele. Salva-o, ama-o, traz ele de volta para ti. Santa Teresa insistia que esse momento é tão poderoso que uma única oração feita com fé na elevação pode ser mais eficaz do que 1000 orações feitas com o coração distraído. É como se você estivesse entregando pessoalmente seu filho ao médico divino que pode curar qualquer ferida, inclusive as feridas da alma que você não consegue nem ver. Mas Teresa fazia uma advertência importante: não espere ver resultados imediatos. A oração feita na elevação trabalha no plano invisível primeiro, mexe com realidades espirituais que não conseguimos medir nem controlar. Talvez seu filho não mude de comportamento na segunda-feira seguinte, talvez ele continue aparentemente indiferente a Deus por semanas ou até meses, mas algo terá mudado no plano espiritual. Alguma proteção especial terá sido colocada sobre ele. Alguma porta do coração dele terá sido discretamente destrancada para que a graça possa entrar quando for o momento certo.
El alma quis apresentada a Jesus Eucarístico nunca queda igual, garantia Santa Teresa. Você está plantando uma semente de luz no coração do seu filho através dessa oração, e Deus nunca desperdiça nenhuma semente de amor maternal oferecida com fé. CTA. Se você sente que Santa Teresa está falando diretamente com seu coração de mãe, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a entregar meu filho a Jesus na elevação, e se inscreva no canal. Sua declaração pode ser exatamente o que outra mãe que sofre precisa ler hoje. Você já se perguntou por que Deus permite que você sofra tanto por seu filho, sendo que ele poderia simplesmente tocá-lo e trazê-lo de volta à fé em um instante? Santa Teresa de Ávila enfrentou essa mesma pergunta atormentadora e descobriu uma verdade que pode mudar completamente a forma como você entende o sofrimento maternal. Deus não permite sua dor por crueldade, mas porque Ele quer usar seu amor materno como canal da graça divina na vida do seu filho. Você não está apenas sofrendo por ele. Você está participando ativamente da obra de salvação dele através da sua intercessão amorosa. Teresa ensinava que las madres que lloran por sus hijos perdidos são colaboradoras directas do Espírito Santo em la reconquista de esas almas. O mistério da intercessão funciona de uma forma que nossa mente humana mal consegue compreender. Quando você oferece sua angústia, suas lágrimas, suas noites insones por causa dele, essa oferta se transforma em uma força espiritual real que atua na vida dele mesmo quando ele está longe, mesmo quando ele não sabe, mesmo quando ele não quer. Santa Teresa comparava isso ao fenômeno dos vasos comunicantes. Quando você coloca seu amor maternal em comunicação direta com o amor divino através da oração, a graça começa a fluir naturalmente do coração de Deus para o coração do seu filho através do seu coração de mãe. Você se torna literalmente um canal, um aqueduto por onde a misericórdia divina chega até ele. Por isso Teresa insistia tanto na importância de não desperdiçar o sofrimento maternal. Cada vez que você sente aquela pontada no coração ao vê-lo indiferente à fé, cada vez que você se deita preocupada pensando no futuro da alma dele, cada vez que você chora em silêncio porque ele parece perdido, você tem uma escolha crucial a fazer. Pode deixar essa dor se transformar em amargura, em desespero, em revolta contra Deus, ou pode oferecê-la conscientemente como sacrifício de amor pela salvação dele. É o dolor maternal oferecido com amor, es la oración más eloquente que existe, disse a ela, porque une o coração de mãe ao coração da Virgem Maria, que também sofreu vendo o próprio filho rejeitado e perseguido. Existe um poder transformador nessa forma de entender o sofrimento. Quando você compreende que sua dor tem um propósito divino, quando você percebe que não está sofrendo em vão, mas participando de um plano de salvação, algo muda dentro de você. A angústia continua, mas ganha significado. A preocupação permanece, mas se transforma em esperança ativa. O amor ferido se torna amor oferecido. E Santa Teresa garantia que Deus nunca ignora uma mãe que transforma sua dor em dom. Quando una madre ofrece su corazón partido por un hijo perdido, todos los cielos se conmueven, escrevia ela, porque essa oferta é tão pura, tão desinteressada, tão parecida com o próprio amor de Deus que não pode ser rejeitada. Sua intercessão maternal tem um poder especial diante de Deus, porque brota do mesmo amor que moveu Maria a ficar ao pé da cruz. Agora que você compreendeu o poder da intercessão maternal, é hora de descobrir a segunda arma espiritual que Santa Teresa utilizava com resultados extraordinários. Esta prática é ainda mais íntima e pessoal que a primeira, e pode ser feita não apenas na igreja, mas na sua própria casa, diante de uma imagem de Jesus ou mesmo de um crucifixo. Teresa ensinava que quando você pronuncia o nome do seu filho em voz alta, na presença do Santíssimo Sacramento, ou diante de uma imagem sagrada de Jesus, algo acontece no plano espiritual que é impossível de explicar, mas real de experimentar. É como se você estivesse literalmente apresentando seu filho a Jesus face a face, coração a coração. A diferença entre esta prática e a primeira está na intimidade e na frequência. Enquanto a oração na elevação acontece uma vez por semana durante a missa, esta segunda arma pode ser usada todos os dias, na privacidade da sua casa, no momento que seu coração mais precisar. Santa Teresa aconselhava suas filhas espirituais a escolherem um momento sagrado do dia. Podia ser de manhã cedo, antes da família acordar, ou à noite,
quando a casa estava em silêncio, para se colocarem diante de Jesus e pronunciarem em voz alta o nome da pessoa por quem estavam intercedendo. Decir el nombre en voz alta es darle carne a la oración, es hacerla más real, más presente, explicava ela. A frase que Santa Teresa sugeria era simples, mas carregada de entrega total. Senhor, eu te entrego, nome do Filho, traz ele de volta ao seu coração. Mas ela fazia questão de destacar que essas palavras precisavam brotar de um coração que realmente estava disposto a entregar, não de um coração que estava tentando negociar com Deus. A diferença é sutil, mas crucial. Quando você entrega de verdade, você aceita que a resposta de Deus pode vir de formas e em tempos que você não esperava. Quando você apenas pede, você ainda está tentando controlar o resultado. La entrega verdadeira libera a Deus para actuar, dizia Teresa. E essa liberdade que você dá a Deus é o que permite que Ele haja de forma extraordinária na vida do seu filho. Teresa contava que muitas das mães que aprenderam essa prática começaram a notar mudanças sutis, mas significativas. O filho que estava agressivo começava a ficar mais calmo. O que estava deprimido começava a esboçar sorrisos. O que evitava qualquer conversa sobre fé começava a fazer perguntas inesperadas sobre espiritualidade. Não eram transformações dramáticas, mas sinais de que algo estava se movendo no interior dele. Deus obra como la aurora, pouco a pouco, pero com certeza, escrevia ela. Por isso, Teresa insistia que essa oração deveria ser feita com paciência, com constância e principalmente com gratidão antecipada pelos frutos que ainda não se podia ver, mas que já estavam sendo gerados no coração dele através da intercessão maternal constante e amorosa. Talvez você esteja se perguntando: e se eu fizer tudo isso e mesmo assim nada mudar? E se eu orar na elevação, pronunciar o nome dele diante de Jesus, e ele continuar indiferente à fé? E se Deus não estiver me ouvindo? Santa Teresa de Ávila conhecia essa tentação do desânimo porque ela mesma passou por períodos longos de aparente silêncio divino, momentos em que parecia que suas orações batiam no teto e voltavam vazias. Mas foi exatamente nesses períodos de provação que ela desenvolveu a virtude que ela considerava fundamental para qualquer intercessor: a perseverança amorosa, o coração que continua confiando mesmo quando não vê sinais de que está sendo ouvido. Teresa ensinava que existe uma diferença crucial entre a oração que pede resultado e a oração que expressa amor. Quando você ora por seu filho esperando ver mudanças imediatas, você está, de certa forma, condicionando seu amor maternal à resposta de Deus. Mas quando você ora simplesmente porque ama, quando você intercede porque não consegue fazer outra coisa senão entregar quem você ama ao coração de Deus, então sua oração se torna incondicional, pura e, portanto, muito mais poderosa. É o amor que não depende de resultados, e é o amor que mais resultados produz. Escrevia ela, porque esse tipo de amor se assemelha ao próprio amor de Deus, que é gratuito, fiel e inesgotável. A perseverança de uma mãe que intercede tem algo de sobrenatural que impressionava profundamente Santa Teresa. Ela dizia que Deus fica enamorado do coração maternal que não desiste, que continua orando mesmo quando parece que as orações são inúteis, que persiste na esperança mesmo quando a realidade externa grita desespero. Isso acontece porque esse tipo de fidelidade espelha a própria fidelidade de Deus, que não desiste de nenhum dos seus filhos, por mais perdidos que pareçam estar. Quando você imita essa fidelidade divina através da sua perseverança maternal, você se torna parceira de Deus no trabalho de reconquista do coração do seu filho. Uma madre que não se rinde jamais está haciendo el trabalho de Deus em la tierra, afirmava Teresa. Mas como sustentar essa perseverança quando tudo ao redor parece indicar fracasso? Santa Teresa descobriu que o segredo está em mudar o foco da oração. Ao invés de orar pedindo que seu filho mude, comece a orar pedindo que você tenha forças para continuar amando, para continuar confiando, para continuar entregando. Ao invés de suplicar por sinais de que ele está voltando à fé, agradeça antecipadamente pela obra que Deus está fazendo no coração dele mesmo que você não possa ver. Quando o coração se concentra em agradecer em lugar de pedir, encontra a paz que necessita para perseverar, ensinava ela.
E nessa paz, nessa confiança inabalável, nessa entrega amorosa e constante, você se torna o canal perfeito para que a graça divina continue fluindo na direção do seu filho, independentemente das aparências externas. Chegamos agora à terceira e mais poderosa das armas espirituais que Santa Teresa descobriu através de sua experiência mística. O poder extraordinário das lágrimas verdadeiras oferecidas diante de Deus por uma alma que você ama. Teresa ensinava que nem todas as lágrimas têm o mesmo valor espiritual. Existem lágrimas de autopiedade, lágrimas de revolta, lágrimas de desespero que não abrem o céu. Mas existem também as lágrimas de entrega amorosa, as lágrimas que brotam de um coração partido, mas confiante. E essas lágrimas têm um poder especial diante de Deus, porque se assemelham às lágrimas que a própria Virgem Maria derramou ao pé da cruz pelo filho que estava morrendo. A prática que Teresa sugeria era ao mesmo tempo simples e profunda. Durante 7 dias seguidos, você deve acender uma vela branca diante de uma imagem de Jesus ou do Santíssimo e permitir que as lágrimas fluam naturalmente enquanto você entrega seu filho ao coração divino. Não precisa forçar as palavras. Se elas vierem, deixe-as sair. Se não vierem, deixe que as lágrimas falem por você. Las lágrimas de uma madre que entrega a su hijo a Dios são um idioma que todos os cielos entendem, escrevia Teresa, porque essas lágrimas traduzem um amor tão puro e um sofrimento tão sagrado que comovem o próprio coração de Deus. Por que 7 dias? Santa Teresa explicava que o número 7 representa a completude divina, a perfeição do ciclo espiritual. Quando você oferece 7 dias seguidos de lágrimas e entrega por seu filho, você está fazendo uma novena maternal, um período intensivo de intercessão que marca no plano espiritual um antes e um depois na vida dele. Durante esses 7 dias, você deve acender a vela com a intenção específica: Senhor, eu não posso mudar meu filho, mas Tu podes. Que esta luz seja a guia dele. E então, simplesmente permitir que o coração se abra completamente diante de Deus, sem tentar controlar as emoções, sem tentar ser forte, sem tentar entender, apenas entregando. Teresa fazia questão de esclarecer que essas lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Chorar por um filho diante de Deus não é demonstração de falta de fé, mas de excesso de amor. La madre que llora delante del Santíssimo por um hijo perdido está imitando a la própria Virgem Maria, dizia ela, e essa imitação do sofrimento maternal mais sagrado da história atrai sobre o filho uma proteção especial, uma intercessão que vai além do que qualquer força humana poderia alcançar. Durante esses 7 dias, você não está apenas orando por seu filho, você está se unindo misticamente ao sofrimento redentor de Maria. E essa união dá às suas lágrimas um poder intercessor extraordinário que pode quebrar as correntes mais fortes que prendem o coração dele longe de Deus. Depois de praticar as 3 armas espirituais que Santa Teresa ensinou, algo fundamental precisa acontecer no seu coração para que elas atinjam sua máxima eficácia. Você precisa aprender a arte sagrada da entrega total. Isso é muito mais difícil do que parece, porque entregar um filho verdadeiramente significa aceitar que você fez tudo o que podia fazer, que disse tudo o que podia dizer, que amou tudo o que podia amar e que agora chegou o momento de confiar completamente que Deus pode fazer por ele o que você não consegue fazer. Santa Teresa chamava esse momento de o último degrau da humildade maternal, porque exige que você reconheça suas limitações e se entregue à ilimitada misericórdia divina. A entrega verdadeira não é desistência, não é frieza, não é abandono emocional do filho. É exatamente o contrário. É amor tão profundo que aceita sair de cena para que o amor ainda maior de Deus possa agir livremente. Teresa explicava que muitas vezes nós, sem perceber, atrapalhamos a ação de Deus na vida das pessoas que amamos, porque tentamos ser nós os salvadores, os controladores, os responsáveis pela transformação delas. Quando uma madre suelta las riendas del corazón de su hijo, Dios puede tomar esas riendas, escrevia ela. E essa é uma das lições mais difíceis e mais libertadoras que uma mãe pode aprender. Como saber se você realmente entregou ou se está apenas dizendo que entregou? Santa Teresa dava um critério muito claro. Quando você entrega de verdade, uma paz inexplicável toma conta do seu coração, mesmo que a situação externa continue igual.
Você continua amando, continua orando, continua se preocupando, mas não continua se desesperando. É como se uma voz interior sussurrasse constantemente: está tudo bem, Deus está cuidando. Essa paz não é fruto de otimismo forçado, nem de negação da realidade. É o fruto espiritual natural da confiança absoluta em Deus. La paz que sobrepassa todo entendimiento es la señal de que la entrega fue auténtica, garante a Teresa. E aqui acontece algo quase miraculoso que Teresa observou muitas vezes. Quando uma mãe realmente entrega um filho rebelde a Deus, frequentemente é ela mesma que se transforma primeiro. A angústia que a consumia dá lugar a uma serenidade nova. A tendência de tentar controlar e convencer se transforma em capacidade de amar sem condições. A desesperança se converte em esperança sólida e inabalável. E essa transformação da mãe cria ao redor do filho um ambiente espiritual completamente diferente. Ao invés de sentir pressão, cobrança, ansiedade materna, ele começa a sentir paz, aceitação, amor incondicional. Quando uma madre cambia sua forma de amar, el hijo siente essa diferença aunque esté del outro lado del mundo, observava Teresa. E muitas vezes é exatamente essa mudança no ambiente espiritual que prepara o coração dele para receber novamente a graça de Deus. Talvez você esteja ansioso para saber: quando vou começar a ver resultados? Como vou saber se toda essa oração está realmente funcionando? Santa Teresa de Ávila tinha uma resposta surpreendente para essa pergunta. Os primeiros frutos da intercessão maternal quase sempre são invisíveis, imperceptíveis para os olhos humanos, mas reais e poderosos no plano espiritual. Ela ensinava que Deus trabalha primeiro no interior das almas antes de manifestar mudanças no comportamento exterior, e que uma mãe que sabe reconhecer esses sinais invisíveis consegue perseverar com mais confiança durante os períodos aparentemente estéreis da oração. Los frutos del espíritu maduran primero en el alma antes de manifestarse en la vida, escrevia ela. Como reconhecer esses frutos invisíveis? Teresa dava várias pistas preciosas. Primeiro, observe se você mesma está mudando, se está mais em paz, se consegue falar do seu filho sem desespero, se sua fé está mais sólida, apesar das aparências contrárias. Essas mudanças em você são sinais de que sua oração está sendo ouvida e de que Deus está preparando também o coração dele através da transformação que ele está operando em você. Segundo, preste atenção aos pequenos detalhes no comportamento dele. Talvez ele esteja um pouco menos agressivo, talvez esteja evitando certas companhias que você sabia que não lhe faziam bem, talvez esteja demonstrando pequenos gestos de carinho que há muito tempo não demonstrava. Esses sinais podem parecer insignificantes, mas Teresa ensinava que las grandes conversiones empiezan com pequenos movimentos del corazón. São como os primeiros raios de sol que anunciam o amanhecer, muito antes de o dia clarear completamente. Existe também um terceiro tipo de fruto invisível que Santa Teresa considerava o mais importante de todos: a proteção espiritual. Quando você intercede consistentemente por seu filho usando as 3 armas espirituais, uma cobertura invisível de graça se forma ao redor dele, protegendo-o de perigos que você nem imagina, livrando-o de tentações que poderiam destruí-lo completamente, guiando-o para longe de caminhos que o levariam ainda mais fundo na escuridão. Teresa comparava essa proteção a um anjo da guarda especial que é designado para cuidar dele em resposta às suas orações maternais. El hijo por quem una madre ora com fé nunca camina completamente solo, garantia ela, mesmo quando ele parece estar fazendo as piores escolhas. O quarto fruto invisível é talvez o mais misterioso: a preparação do coração dele para o momento da graça. Teresa ensinava que Deus, em resposta à intercessão maternal, vai preparando gradualmente o interior do filho rebelde, amolecendo resistências que nem ele mesmo percebe que tem, criando uma sede espiritual que ele ainda não sabe identificar, despertando questionamentos sobre o sentido da vida que o levarão inevitavelmente de volta à busca por Deus. Dios nunca fuerza una conversión, pero la prepara com infinita paciência, escrevia ela. Por isso, mesmo que externamente seu filho pareça cada vez mais distante da fé,
No plano invisível pode estar acontecendo exatamente o contrário, uma aproximação lenta, mas constante do seu coração ao coração de Deus. Chegamos ao final desta jornada espiritual, mas na verdade você está apenas no começo de uma nova forma de amar, de orar e de confiar que pode transformar não apenas a vida do seu filho, mas sua própria vida de maneiras que você ainda nem imagina. Santa Teresa de Ávila sempre insistia que a vitória mais importante na vida espiritual é aquela que acontece primeiro dentro de nós, quando aprendemos a amar sem controlar, a confiar sem ver, a esperar sem desesperar. O filho que volta para Deus é uma alegria imensurável, mas a mãe que aprende a entregar verdadeiramente já alcançou uma vitória eterna, porque se tornou colaboradora consciente de Deus na obra de salvação das almas. Teresa ensinava que existe um tipo especial de alegria reservado para as mães que passaram pelo vale da angústia e escolheram transformar sua dor em intercessão. É a alegria de quem descobriu que o amor maternal, quando purificado pelo sofrimento e oferecido com fé, se torna uma das forças mais poderosas do universo espiritual. Una madre que aprendió a entregar nunca mais será a mesma, escrevia ela, porque essa experiência de confiança radical marca a alma para sempre e a prepara para enfrentar qualquer provação futura com uma serenidade que vem diretamente de Deus. Você não está apenas lutando pela alma do seu filho, você está sendo moldada por Deus para se tornar um instrumento de paz e esperança para outras mães que passarão pelo mesmo vale de lágrimas. A promessa que Santa Teresa fazia a todas as mães que abraçavam esse caminho de intercessão era clara e consoladora. Ningum hijo por quem una madre ora verdadeiramente se perde para sempre. Isso não significa que todos voltarão exatamente da forma e no tempo que você espera, mas significa que nenhuma oração maternal oferecida com amor verdadeiro é desperdiçada diante de Deus. Algumas conversões acontecem de forma dramática e visível, outras acontecem no silêncio do coração, em momentos que só Deus conhece. Algumas acontecem até mesmo na hora da morte, quando a graça acumulada por anos de intercessão maternal finalmente encontra um coração pronto para recebê-la. O importante é que você continue sendo o canal dessa graça, continue sendo a ponte entre o coração do seu filho e o coração de Deus. E por fim, Teresa deixava uma última lição que resume tudo o que você aprendeu hoje. El amor de una madre que ora nunca es em vano. Cada vez que você pronunciar o nome dele na elevação, cada vez que o entregar diante do Santíssimo, cada lágrima que você derramar durante esses 7 dias de novena especial, tudo isso fica registrado no coração de Deus como um tesouro eterno que será usado no momento perfeito para tocar o coração do seu filho. Sua missão agora não é mais tentar convencê-lo nem controlá-lo, mas simplesmente continuar amando-o da forma mais pura possível, através da oração confiante, da entrega amorosa e da esperança inabalável. E nessa forma de amar, você já venceu, porque se tornou no mundo um reflexo do próprio amor de Deus, que nunca desiste de nenhum dos seus filhos.